Antes, vamos contar que o presidente da Argentina, o Javier Milei, ele assinou um decreto que proíbe a entrada e expulsa estrangeiros que atacarem o país. Essa medida acontece em meio à crise diplomática com o Brasil, causada por críticas de Milei ao presidente Lula e ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O gabinete da presidência da Argentina disse que essa medida vale para as pessoas que promoverem mensagens de ódio, discriminação ou violência contra o povo argentino. O decreto cita que houve um aumento considerável nos atos de hostilidade e desprezo dirigidos aos moradores, à cultura e à identidade nacional do país. Você imagina se essa moda pega e expulsarem também os argentinos que forem racistas aqui no Brasil. Aí a gente vai ter a expulsão de muitos. Nossa, todo dia. A Isabel Mega está conosco agora sim. Tudo bem, Mega? Bem-vinda ao Bastidores CNN. Mega traz para a gente um pouco mais de apuração sobre a permanência do Júlio Bitelli aqui no Brasil. A gente já vem dizendo que ele não tem data para voltar. O Itamaraty usa de um argumento de que são várias as reuniões pelas quais ele passa, porque a cada dia, Isabel, a gente está vendo o Itamaraty medindo a temperatura para trazer as indicações para o Planalto, né? Qual foi a reação da Argentina? Javier Milei falou mais alguma coisa do presidente Lula? Então, todo esse caldo é levado em consideração. Até se resolver a situação, Isabel, o Júlio Bitelli vai ficando por aqui. Traz para a gente a sua percepção também do Itamaraty. Você diz que houve essa condicionante do retorno do Júlio Bitelli, a continuidade da trégua por parte do governo de Javier Milei. É governo, né, Isabel? Que é o que a gente estava falando ontem. Ele usa um tom, o governo usa outro. Né? Isso é importante, mas tem um ponto que até o Pedro citou também, boa tarde para quem está assistindo o Bastidores também, Tainá, que é uma entrevista que o chanceler argentino deu a uma rádio lá na Argentina. Na leitura do governo brasileiro, isso foi uma ação pensada estrategicamente pela Casa Rosada para distensionar as coisas. Então, a bandeira branca foi estendida principalmente a partir dessa entrevista que o chanceler argentino deu, em que ele fala das relações comerciais e diz que, da parte deles, não há qualquer interesse em rompimento, que ele espera, inclusive, que o embaixador brasileiro, Júlio Bitelli, possa voltar a Buenos Aires o quanto antes. Então, leitura é de que sim, há uma trégua sendo colocada, mas que governo Milei, e aí principalmente presidente Javier Milei, é uma caixinha de surpresa. Então, tem que esperar para ver o quanto realmente vai decantar, o quanto realmente essa trégua vai durar, para ver se em algum momento eles não vão voltar para o modo mais beligerante na retórica contra o presidente Lula e contra o Brasil. Então, é isso que eles vão medir e é por isso que está todo mundo evitando cravar uma data de quando que o embaixador vai voltar a Buenos Aires, porque assim como é muito simbólico o embaixador ser chamado de volta para o Brasil, a volta dele à Argentina também é simbólica, porque vai representar, em termos diplomáticos, que a normalidade está sendo reestabelecida. Então, hoje, essa crise, ela está um pouco mais estável, mas o Brasil ainda adota aquela velha e boa cautela diplomática para mandar seu embaixador de volta. Tem um ponto que é interessante também nas minhas conversas, que é o fato do Palácio do Itamaraty, do Palácio do Planalto, entenderem que a estratégia de resposta foi bem aplicada e é ela que ajuda a esvaziar hoje o que foi esse ato de Milei. Porque o presidente Lula foi orientado a não escalar o tom, a não ficar respondendo diretamente, assim como aconteceu com o Marco Rubio, vocês devem se lembrar, houve um aconselhamento de: presidente, o senhor tem que responder de presidente para presidente, não vai responder de presidente para secretário. Aí vocês podem me perguntar, mas Javier Milei não é um presidente? É um presidente, mas qual que é a visão muito ideológica também que o governo brasileiro tem por trás? De que Javier Milei está nessa crise subordinado a Donald Trump,
porque o governo brasileiro entende que há uma relação de subordinação e que há uma ação orquestrada entre Estados Unidos e a Argentina. Então, nesse ponto, eles entendem que eles não teriam que responder a Milei, eles teriam que responder ao que ali, muito no bastidor, eles chamam de chefe de Milei, que seria Donald Trump. Então, não é o caso do presidente Lula escalar isso no tom. Ontem ele, inclusive, usou um tom muito diplomático que a gente ouve o tempo todo com as fontes da diplomacia, que é aquela coisa da relação de Estado para Estado. Eu até brinquei com algumas fontes que Lula foi o orgulho da diplomacia ao falar isso, porque é o que a gente sempre ouve dos diplomatas. Então, como não se escalou, esvaziou um pouco a estratégia de Milei e, com isso, eles veem que foi pior para a imagem interna de Milei do que melhor se meter nessa com o Brasil. Então, isso ajuda a explicar o porquê da trégua. Mas tem que aguardar para dar o próximo passo. Os passos que estão sendo dados é para uma renormalização dessas relações, que o embaixador volte para a Argentina, que continue com uma relação conflituosa entre os dois, eles não precisam ser amigos, mas eles são presidentes de duas nações que têm negócios a tratar. E como a gente trouxe ontem, as exportações diminuíram do Brasil para a Argentina. Essa é a grande preocupação agora. Se o setor econômico pode ser prejudicado por causa dessa relação conflituosa. E Milei tem interesses políticos. Ele tem uma eleição muito difícil ano que vem. A esquerda peronista está se reorganizando de novo. Para ele é muito bom fazer esse discurso ideológico, narrativo, para conseguir unir os liberais argentinos. E, de uma certa forma, para ele é um universo muito confortável fazer esse debate. Para Lula não é. Por isso que Lula acabou percebendo que tem que sair um pouco dessa cilada e deixar o Milei falando sozinho nesse momento. Mas para ele vale fazer esse embate ideológico, se aproximando cada vez mais de Donald Trump.